Vamos lá, vamos para a liberdade, né, e tal. A primeira pergunta aqui dele, né? Vamos para a primeira. Exato. O que é super importante quando a gente está falando de provocar as pessoas negras de São Paulo, e não negras também, aliadas da causa antirracista, a prática do afroturismo. Que ela, principalmente quando a gente está falando desses tours, dessas experiências que são de você conhecer alguns lugares, você vai conhecer histórias negras não contadas com protagonismo negro, que vai ter um protagonismo que nunca foi contado. Porque hoje, como é que a gente funciona em termos de estrutura? As homenagens, as estátuas, exposições e afins, é tudo baseado em pessoas que muitas vezes no nosso passado foram donos de escravos, foram pessoas que dizimaram populações originais, enfim, que não tem nada a ver com o glamour que deveria ter. Mas como a gente não tem como reverter isso a curto prazo, quando você faz um tour, quando você conhece uma história negra não contada na cidade, você começa a rever até mesmo a sua estima, o seu orgulho de ser negro, enfim. E aí, se a pessoa me falasse assim, Uber, como é que eu começo a praticar afroturismo na cidade de São Paulo? Por onde eu devo começar? Pelo bairro da Liberdade. Por que o bairro da Liberdade? O bairro da Liberdade, ele se chama Liberdade devido a um fato histórico negro. E um fato histórico muito, muito relevante. Aprendendo com o Uber Clemente. Exato. Porque, primeiro, que ali vai ter a Capela dos Aflitos, que é a primeira igreja cristã, católica, que os negros puderam frequentar na cidade de São Paulo, que fica logo ali de frente do bairro da Liberdade, né? Do Largo da Liberdade. E exatamente... as primeiras populações negras pós-abolição, elas moraram na região central de São Paulo. Então, o primeiro lar das populações negras que tiveram pós-abolição foi o lar ali, foi a região central. E por que elas moravam ali? Porque pós-abolição, os negros são jogados na sociedade zerados, sem casa, sem renda, sem emprego, sem direitos básicos civis, sociais assim básicos. Uhum. E eles precisavam fazer a renda de alguma forma. E uma das formas de fazer renda era através de trabalhos de limpeza, enfim, que as mulheres negras exerciam, que tinha muito a ver com lavagem de roupa, por exemplo. E onde se lavava roupa naquela época? Nos rios. Uhum. E o centro de São Paulo. Por que alaga muitas regiões centrais de São Paulo? Porque ali é encontro de rios. Uhum. São Paulo é fundada naquela região justamente pelo encontro dos rios que se davam ali. E aí a população habita ali por causa disso e vai começando a ter. Consequentemente, também alguns órgãos de justiça, enfim, ficavam ali. E aonde hoje é o Largo da Liberdade, era onde era a forca, aonde as pessoas eram punidas pelos seus crimes, eram enforcadas pelos seus crimes. E existiu a história do soldado Chaguinhas, Francisco das Chagas, que ele era do exército, enfim, ele foi condenado à morte por um crime que supostamente ele cometeu. E quando ele foi ser enforcado, a corda se rompeu 3 vezes. Uhum. E a partir da segunda vez, há relatos que a população começa a gritar liberdade, e na terceira vez a multidão toda entoou o canto de liberdade. Ainda assim, ele foi morto, né? Foi enforcado, mas desde então o bairro se chama Liberdade. Uhum. E a camiseta que a gente tem aqui, que é do Guia Negro, que é uma plataforma, a principal plataforma de afroturismo no Brasil, do qual eu sou colunista também, porque eles informam sobre afroturismo, tem as informações principais sobre afroturismo ali, mas também eles promovem muitos tours, hoje em mais de 25 cidades no Brasil. Eles promovem tours mensais, caminhadas mensais, que vocês conhecem essa história, enfim. Uma das histórias que tem no tour é essa. E uma das
um dos problemas que a gente enfrenta muito aqui na cidade de São Paulo é o apagamento da história da população negra. E quando se tem a mudança do nome da estação de Liberdade para Japão Liberdade, ali a gente viu uma tentativa de apagamento da história negra. Porque, assim, primeiro que não tinha que ter mudado, mas se você muda, honra as duas histórias que existem naquele bairro, que é a história negra que vem antes e depois a história asiática que vem depois. Uhum. E aí, em protesto, o Guia Negro fez essas camisetas, né, que é a placa do metrô, África Liberdade, que para nós vai ser sempre África Liberdade e não Japão Liberdade, até como para reafirmar mesmo a história negra que tem ali, para a gente não deixar ser apagada. E a prática do afroturismo, através de tour, de visitar, de estar nesses lugares ligados à história negra, elas são importantes, porque outra briga que a gente está tendo é primeiro, o nome da estação do metrô, que vai se chamar ali, que vai ficar onde era a antiga sede da Vai Vai, se chamar Saracura Vai Vai, porque a gente quer que essa história seja preservada, ligada à história negra. E segundo, que quando começaram a fazer as escavações, começou-se a descobrir ali artefatos da época do pós-abolição, das populações negras que moravam ali. E quando você encontra artefatos arqueológicos ligados a uma história, a uma cultura, em todos os lugares do mundo, você paralisa as escavações e faz o máximo para preservar. Você continua fazendo as escavações, mas para preservar ela ali de uma forma que não seja deteriorada aquele material, que tudo que foi encontrado ali que seja ligado àquela cultura, que seja preservado. E então foi uma das brigas que a gente tem conseguido manter, e a gente quer que esses artefatos ou fiquem em algum memorial ali próximo, ou que esteja na estação ali do metrô, de uma forma que as pessoas conheçam o que existiam ali antes de ter a estação de metrô, enfim, até como preservação, manutenção e conhecimento da história negra do local. Então, a África Liberdade é isso. A história da liberdade é sobre isso. Sensacional. Cadê as palmas, Cássio? Sensacional. Aplausos, né? Aplausos para ele. Aplausos. A primeira vez que eu ganho aplauso no rádio. Deu aula, eu faltei nessa aula. Eu não sabia também dessa história, porque eu associava a liberdade sempre com o Japão. Por isso que, principalmente, a gente quer incentivar muito que as populações